E aí, pessoal, beleza? Estamos aí no início de ótica geométrica e para tudo funcionar a gente tem que conhecer os princípios da óptica geométrica. São 3 princípios bem tranquilinhos. Os 2 primeiros você vai utilizar mais nessa primeira parte, o terceiro você vai usar na parte do estudo de reflexão de espelhos planos e no estudo em geral de reflexão. O primeiro princípio que a gente vai ver é o princípio da propagação retilínea dos raios de luz ou dos raios luminosos, que diz que a luz sempre se propaga em linha reta, desde que você não mude de meio, não mude suas características. Se você estiver indo da água para o ar, isso pode fazer com que ele deixe de ir em linha reta, vai sofrer um desvio, que a gente chama de refração, que é aquele fenômeno que você tem a impressão de ter a perninha mais curtinha, quando você entra dentro de uma piscina, e quando você não muda as propriedades físicas, né? Ar quente, ar frio, produz miragem, e aí o raio de luz é desviado. Nesse desenho você tem aí a luz passando por um furinho, mostrando uma trajetória retilínea que chega a ter seus olhinhos. Outro princípio é o princípio da independência dos raios de luz, que diz que se 2 ou mais raios luminosos se cruzarem, suas trajetórias não serão alteradas. Pode aí, de repente, se eles forem de cores primárias, produzir numa região a formação de uma cor secundária, como você está vendo aí, 2 raios luminosos, um vermelho e um verde, que são primários, é o RGB, você vai aprender, e vai dar para você como resultante o amarelo. Terceiro princípio, que eu chamei de letra C, é o princípio da reversibilidade dos raios de luz, que a forma da trajetória de um raio de luz não depende do sentido da sua propagação. Em outras palavras, se você inverter a posição da fonte de luz do observador, ele percorrerá o mesmo trajeto, só em que sentido contrário. Então, se você estiver num carro, né, e o motorista olhar para você, ele te vê pelo espelho, certamente você também vai conseguir vê-lo. Então, é só mudar a posição do observador da fonte e manter a trajetória, o caminho de ida é exatamente igual ao caminho de volta. Esse é um dos princípios que você vai ver importantíssimos para o estudo de espelhos planos na parte de reflexão. E a gente finaliza esse primeiro bloquinho aí com essa ideia aí do motorista olhando para o espelho retrovisor, e se você o vê, ele também te vê. Então cuidado se estiver no banco de trás aprontando alguma, seu pai certamente consegue ver você se você consegue ver seu pai pelo vidro retrovisor. E Moraes, onde que eu vou aplicar esses princípios? Bom, você tem as aplicações que nós vamos ver agora, uma delas é a formação de sombra e a formação de sombra e de penumbra. Para que você tenha qualquer um desses 2 fenômenos, sombra e penumbra, é interessante que você tenha uma fonte luminosa, que você tenha um corpo opaco, aquele que não deixaria a luz passar, e uma tela de projeção. Legal? Essa fonte pode ser muito grande, pode ser muito pequenininha. Se ela for muito pequenininha, ela é pontiforme, do tamanho de um ponto. Se ela for muito grande, ela vai ser chamada de fonte extensa. Isso faz toda a diferença. Você vai notar que, para ter a produção de sombra, a fonte tem que ser pequenininha, porque daí ela não tem uma variação da intensidade de luz e só consegue projetar sobre a superfície a sombra do corpo sobre a tela de projeção que a gente chama de anteparo. Então, para a produção apenas de sombra, você precisa ter uma fonte pequenininha. Agora, na formação de sombra e penumbra, é interessante que a sua fonte seja grande. Lógico que grande e pequeno depende do referencial, mas a fonte tem que ser grande, para que você tenha uma variação de intensidade desde a região de sombra até a região de penumbra. Então tem uma região intermediária entre a luz e a escuridão que a gente chama de penumbra. Caso você não acredite, bota a sua mão sobre a mesa agora, a mesa branca, você vai notar que tem uma região mais escura no meio e a borda até a luz é a região de penumbra. Ok. Olha a câmera TechPixel, não, é a câmera escura ou pinhole buraco de agulha. Isso, na verdade, não era uma câmera, era uma sala escura, era meio tipo uma magia, o cara entrava dentro de um quarto escuro, tinha um furinho, e ele viu objetos projetados no fundo da parede, né, em frente a ele, de cabeça para baixo. Então, a luz se propagava em linha reta, cruzava esses orifícios e projetava numa parede. Era extremamente estranho. E também era utilizado na astronomia, porque você não pode olhar direto para o Sol, então você observa muitos fenômenos do Sol fazendo esse tipo de experiência. Nessa figurinha que você tem aí, é o desenho esquemático de um objeto fora da câmara escura, onde os raios luminosos se cruzam, não mudam sua trajetória e projetam de cabeça para baixo uma imagem invertida do objeto. Você nota que não passam todos os raios luminosos, passam a parcela. Então, a gente até uma imagem mais não tão nítida. Isso aí deu origem, em 1800 e pouquinho, 1830, 1850 mais ou menos, um francês, o Daguerre, que fez uma das primeiras câmaras escuras, com o papel devidamente tratado para poder queimar e fazer o que a gente chama de negativo. Isso a gente chama de daguerreótipo, vem do francês Daguerre, né? Se não me engano, Jean-Luc, não me lembro direitinho, mas é o Daguerre que inventou esse primeiro aí. E aí você tem esquematicamente que você vai utilizar demais para resolver exercício,
que é o objeto de altura O, que está a uma distância P da câmara escura, P' é o tamanho da câmara escura ou do buraco até o local onde você produz a sua imagem, e o tamanho da imagem que chama de I. Você notou que tem dois triângulozinhos aí, então é fácil ver que é uma semelhança de triângulos. I está para O, assim como P' está para P. O tamanho da imagem está para o objeto, assim como o tamanho da câmara escura está para a distância do objeto à câmara escura. E lógico, onde tem uma fórmula, querido, tem sempre uma representação gráfica. Note que você vai para frente, vai para trás, altera, aumenta ou diminui o tamanho de P, e o tamanho da imagem aumenta ou diminui. De que maneira? Se você aumentar a distância até a câmara escura, a imagem diminui. São grandezas inversamente proporcionais, tamanho da imagem e distância do objeto. Ok. Outro fenômeno muito bacana é a formação de eclipse. O eclipse solar ocorre quando você tem a sombra da Lua projetada na superfície da Terra. Nesse caso, o Sol é uma fonte extensa. Se é fonte extensa, ela vai produzir sombra e penumbra. Quando você produz uma sombra muito grande, astronomicamente a gente diz que você produz uma umbra. Então, a região central, você tem a região de umbra, que é uma sombra, onde você tem todo o disco solar sendo coberto pela Lua. E aí você tem a região de eclipse total. Na região intermediária entre a luz e a escuridão, você tem um gradiente de intensidade de luz que a gente chama de penumbra. E nesse próximo desenho que você tem aqui, você tem exatamente essa ideia, né? Essa parte do Sol sendo coberto, o eclipse total em A. Você tem o anular em C e o parcial em B. Eclipse solar, Sol, Lua e Terra. A sombra da Lua projetada sobre a superfície da Terra. Isso é importante você guardar essa ordem, tá? Sol, Lua, Terra, solar. Tranquilo? O próximo eclipse que você vai ter é o eclipse lunar. Agora a sequência é Sol, Terra e Lua. Então o que acontece é que como a Terra é muito maior do que a Lua no seu movimento acaba, quando é noite na Terra, caindo na região de sombra. E como ela não tem brilho próprio, ela não tem como refletir nada, como produzir uma luz, então ela, literalmente ela se esconde na sombra da Terra. E aí você tem o que chama de um eclipse lunar. Eclipse lunar é muito bacana você ver nos videozinhos, porque dependendo da atmosfera, de onde o raio luminoso passa, a luz da superfície da Lua fica vermelha, né, que é a lua de sangue conhecida. Para finalizar esse último bloco, se a gente vai ver o que a gente chama de fase da Lua, importante para a gente conhecer, muito bacana. Nessa representação você tem à sua esquerda o Sol, no meio do caminho, na esquerda tem a Lua e a Terra. Você sempre vai observar a superfície da Lua como se estivesse na parte da Terra que é a noite. A gente vai no sentido anti-horário, para fazer a explicação. Então você vai do Lua Nova, quarto crescente, Lua cheia até o quarto minguante novamente. Você chega na Lua Nova. Esse ciclo completo, que a gente chama de mês lunar, é aproximadamente 28 a 29 dias. Então vamos lá, da esquerda para a direita, no sentido anti-horário. Nesse lado da Lua que está voltado para a gente, quando é noite, a Lua não recebe luminosidade, tem sua luminosidade mínima, então a gente chama essa noite de Lua Nova. Mais ou menos 7 dias depois, o número de raios luminosos está crescendo, você tem o que chama de quarto crescente, ainda no sentido anti-horário, mais ou menos 7 dias, a Lua está voltada para a gente, quando a gente, imagina sempre que você está na parte da Terra que não recebe luz, ou seja, à noite, e ela está refletindo a totalidade dos raios luminosos, seu brilho máximo, Lua cheia. Mais ou menos 7 dias depois, está minguando, está diminuindo de raios luminosos, e você tem o que chama de quarto minguante, mais ou menos 7 dias depois, ela volta a ter sua luminosidade mínima, e a gente chama de Lua Nova. Então, esquerda para a direita, você notou que você tem um mês lunar de mais ou menos 28 dias. Olha que cara bonito que está pensando o seguinte aí e quer compartilhar esta dúvida com você. Preste atenção na pergunta. Você prestou atenção direitinho no desenho, na explicação. E aí a pergunta que não quer calar. Olha só a pergunta que ele vai fazer para você agora. Atenção, leia com calma. Afinal, quantas fases tem a Lua? É meio óbvia a pergunta, né? Mas quantas fases tem a Lua? Você falou 4? Errou. Né? Na realidade, se você observar direitinho, a gente tem aproximadamente 28 fases da Lua, né? Se você prestou atenção direitinho, a gente falou assim, olha, da Lua Nova, mais ou menos 7 dias depois, você tem o quarto crescente. Entre a Lua Nova e o quarto crescente,
todas, na realidade, são minguantes, não são crescentes, aliás, né? Da lua nova até a lua cheia. Então, todos os raios lumiноsos estão crescendo, crescendo, crescendo. Então, na realidade, você tem 28 fases, 29 fases da lua. Cada dia que você olha para a lua, ela tem uma fase, inclusive porque o nosso mês é lunar. Então, cada dia da semana, se você abrir o seu calendário, você vai ver um desenhozinho da lua, não é assim, né? Você abriu, a lua estava aqui, de repente assumiu e voltou 7 dias depois. Não, a lua está lá todos os dias, e por isso mesmo que o número de raios luminosos cresce ou diminui, indicando que se ela for da lua nova à lua cheia, é crescente, da cheia para nova é minguante. E aí tem um calendáriozinho para você ver que a lua não some, né? Ela tem 31 dias, por exemplo, nesse mês de agosto aí que eu mostrei para você, e com fotos de cada dia como é que a lua se apresenta. Então cuidado, é pegadinha normal de uma prova do tipo PISME, Enem que você vai fazer. Ele fala para você, dá esse desenho, fala exatamente das 4 fases observáveis que você define no movimento, inclusive com o nosso mês lunar, são 4 semanas e meia que a gente trabalha exatamente por causa da lua. Então, papel, tanto é que a gente tem lunes, né, no dia da semana por causa do calendário lunar. Cuidado. Então, faz